Eu acho que a primeira pergunta aqui é quais influências que vocês receberam, né, pra se formar? Quem que influenciou vocês naquela época? Foi o pai, foi algum parente próximo? Ou assim que vocês entraram no mercado de trabalho, se identificaram que tinha alguém ali muito Acho que foi a referência ali no é, começo, né? Legal, referência é alguém sempre muito bom próximo também, que te né? deu a mão, falou: "Cara, vamos por aqui". Bom, no meu caso, eu tenho uma pessoa que eu sou muito grato e eu tenho uma relação com essa pessoa até hoje, que é a Virgínia Camargo. A Virgínia, ela foi a pessoa que me levou pro Belitz e ela foi, inclusive, CEO do Belitz nos últimos anos, se aposentou recentemente. Eu Legal. tenho um enorme carinho por ela. Ela foi a pessoa que me formou, ela me deu minha base, Uhum. né? E ela muito versátil, muito temperamental, mas muito versátil também do ponto de vista do olhar do negócio, né? Eu ainda com 13, 14 anos não entendia efetivamente o que era um negócio. E ela tinha a gestão de uma das principais escolas do Belitz no Brasil, que era a Unidade Cidade Jardim. E obviamente isso, o sucesso dela foi levando. E eu olhava para ela e falava, essa mulher, ela é demais. Ela é demais. Então, e o que ela deixou de legado, assim, eu converso com amigos até hoje, inclusive encontrei com um recentemente em uma das minhas viagens. Ela realmente, então ela foi a minha base. E ela uma das frases que ela repetia em momentos críticos, em momentos de uma situação de caos, ela sempre falou assim, winners never quit. Quitters never win. Os que desistem nunca vencerão. E os vencedores nunca desistirão. Uma frase de um jogador famoso de futebol americano. E ela sempre usou isso com muito. Então, todas as vezes onde eu me vi em situações delicadas e tal, o que essa mulher tá fazendo? Houveram outras pessoas ao longo da minha carreira, que a gente comenta mais à frente, mas a minha base foi ela que, do ponto de vista organização, comprometimento de entrega, atendimento ao cliente, de como mostrou. Foi ela que me ensinou a contabilidade da unidade. Legal. Ela que se preocupou, falou assim, deixa eu te mostrar. Essa preocupação de passar o conhecimento também foi Não, muito legal. Isso não é fácil, né? Grandes profissionais de conseguir descer no nível para poder te ter. Deixa eu te ajudar aqui. Ela foi espetacular. Então ela foi essa base dessa história para mim. Legal, legal. Interessante. É que do meu lado é bom quando a gente ouve alguém dizer que a gente começa a refletir, né? Eu não tinha parado muito recentemente para pensar nessa tua questão. Do meu lado, eu venho de uma família que privilegiou sempre muito trabalho. Então, o estudo era assim, você precisa estudar, obrigação. Mas eu nunca tive altas conversas no ambiente familiar a respeito de vida acadêmica. Então, era uma coisa que eu falei, eu preciso romper esse ciclo de que a conquista da vida vem exclusivamente pelo trabalho. É também pelo trabalho. Mas eu sempre tive interesse de ter conversas mais profundas sobre as coisas, né? Não à toa, eu gostava muito e gosto de filosofia, de antropologia, de sociologia. Eu sempre estudei todos os teóricos, né? Então, todo mundo que investiu algum bom tempo pensando e refletindo sobre algo, isso sempre me chamou muita atenção. E isto não era um meio comum na minha família. Não era. Não, né? Só na sua talvez, família. Não é nem comum, não é? Talvez comum, né? não faça parte das salas, né? De conversa ou do... Eu me sentia meio... Falei, pô, eu acho que eu sou meio diferente. Eu acho que eu sou meio diferente, mas eu preciso dar certo. Então, como é que eu junto esse meu gosto com o trabalho? Porque a valorização da família, você precisa estudar, precisa ter um bom emprego, mas é trabalho. É um trabalho que a gente consegue as coisas. Ainda bem que eu tive esse drive e não fiquei só teorizando sobre as coisas, né? Mas eu lembro que na minha trajetória profissional eu tive mulheres muito marcantes. Né? Então eu tive, na minha trajetória pessoal, então eu tive uma avó muito marcante, uma mãe muito marcante, tenho amigas de infância que me marcam, são amigas até hoje. Mas também líderes muito marcantes. E no início de jornada eu tinha 18, 19 anos, eu era muito pica-pau, né? Ou seja, muito início de carreira, né? Muito pica-pau dentro do banco, e uma colega, não era nem minha líder, mas muito experiente,
ela virou: menino, deixa eu te dizer uma coisa. Não basta ser bom, tem que parecer bom. E aquilo me chocou, porque ia contra os meus princípios à época. Parecer, tem que ser, né? E depois eu entendi, a vida foi me mostrando de que tão importante quanto o conteúdo, eu interpretei dessa forma, tão importante quanto o conteúdo é a forma, né? E eu conheci pessoas tão boas, tão capazes, tão tecnicamente preparadas, mas que não conseguiam. E eu olhava e falei assim, meu Deus, por que essa pessoa não conseguiu? Renato, você acha que isso tem a ver com a energia, a forma como a pessoa entrega essas coisas? Como você acredita, olhando a sua história, como é que você faz essa comparação? Eu acho que sim, porque eu não me sinto mais capaz do que as outras. É isso aí. Eu não me sinto. Talvez eu fui mais ousado, e eu acho que o mundo é dos ousados. Eu sempre arrisquei. Eu sempre fiz trocas relevantes na minha carreira. Nem sempre foram as melhores escolhas, mas eu arrisquei. Mas eu acho que tem muito a ver. Eu sempre fui um cara ligado à forma, no design. Hoje a gente fala de design, né? Design thinking, né? Mas eu já fazia design thinking desde sempre, porque eu falei, tá bom, como é que eu estabeleço... Hoje eu vou usar uma outra palavra que antes eu não tinha ideia. Rapport. Eu ficava me preparando, como é que eu vou despachar isso com o Fábio, que é meu chefe? Se a cabeça do Fábio é Excel e eu vou com PowerPoint, eu não posso ir com PowerPoint para defender uma tese. Então eu ficava, como é que eu vou adaptar esse discurso? Não, se ele é Excel... O meu discurso tem que ser Excel. Vou estabelecer rapport e eu vou... Então, hoje eu consigo racionalizar desta forma, mas eu acho que tem a ver com isso, viu, Márcio? Eu acho que algumas pessoas se prendem, basta ser bom e não necessariamente parecer. Eu acho que as duas coisas são importantes. Posso fazer uma pergunta? Porque ele tocou num ponto muito interessante que me remete a algumas situações da vida profissional também. Você teve líderes que te orientaram nessa conexão do rapport ou isso foi um aprendizado batendo na porta? Foi um aprendizado. Eu queria muito dizer, até homenagear nesse momento, de dizer que essa minha reflexão veio de algum feedback, veio... não sei se feedback, mas alguma situação que a gente chama... Eu sempre aprendi... Tem uma frase de Terêncio que diz mais ou menos assim, te convido a mirar nos outros como num espelho e buscar dos demais o melhor exemplo para ti mesmo. E é isso. Eu sempre bebi de canudinho. Eu olhava e falava, caramba, o Wellington... Você teve que medir sua energia aí também. Né? Sim. O Wellington, muito. Porque isto te tira da inércia. Tem pessoas... eu tô generalizando. Claro. Tem pessoas que passam a correnteza só olhando o curso do rio. Não olhando para as bordas e para a margem. Você parar e olhar para a margem, olhar para um lado, olhar para o outro. Caramba, o Fábio pode ter uma oportunidade ali. Tem, mas isso dá trabalho, tá? Isso é suor, porque você se frustra. Quantas vezes eu demorava assim, 2 horas para entender uma problemática e um amigo meu, o Márcio, estava do meu lado e entendia em 15 minutos. Como é que ele raciocina tão rápido assim? Eu tenho que aprender com ele. Mas hoje... Desculpe, e te frustra em que sentido, Wellington? Porque eu falei, cara, ele é muito mais fera do que eu, né? Mas vou lá e beber dessa fonte. Então, mas aí até aproveitando, só para vocês continuarem em cima da pergunta do Fábio, porque assim, primeira dica é quem tá ouvindo. Cuidado com a forma. Tem pessoas que falam assim, não, eu sei como explicar, deixa eu botar aqui minha linha de raciocínio. Cada pessoa é uma pessoa. De repente, tem gente que por que quando eu vou levar para um líder, para um alto executivo ou para um board, você não consegue... Tem a forma e tem o que levar. Porque uma vez você puxou esse papo, uma vez falou, não, porque uma companhia, não, porque a área de sexo, o CEO não dá muito valor. Eu falei, cuidado. O que você tá levando? Não, tô levando esse não sei, enfim, reclame aqui, bababá. Você já levou para ele o quanto isso aqui tá impactando na margem, captura de cliente, coisas que estão ligadas ao business todo? Não. Cara, como é que você quer ter na pauta executiva um tema que você não entende o que está discutindo? Porque não é nem só a forma. Quais são os assuntos relevantes? A sua área pode ser relevante, então leve temas que estejam ligados à relevância para prestar atenção. Porque, porra, legal, cara, gostei, super bacana, porra, fulano, toca lá para mim. Aquilo tá relevante na pauta. E aí, mesma coisa, se eu não levar coisas relevantes, se eu levar, o cara é totalmente números. Aí você leva lá o slide, super bacana, tá. A primeira pergunta vai, cadê o número?
Cadê estatística? Então, ainda existe, em nossas rodas de bate-papos, ainda existe gente que, assim, tem esse cuidado.